Os homens mais poderosos do mundo se reúnem todos os anos em uma floresta isolada. E não é pra política nem pra negócios. É pra fazerem rituais. E durante muito tempo eu achei que isso era apenas teoria da conspiração. Até começar a investigar. E perceber que isso levanta uma pergunta muito mais séria. O que exatamente que eles fazem lá? Se essas pessoas já têm todo o poder e dinheiro do mundo, por que elas ainda estão buscando algo além do natural? O que eles sabem que a maioria das pessoas não sabem? Porque se o sobrenatural for real, isso muda absolutamente tudo. Algo que nenhum de nós pode negar é que todos temos um certo interesse por coisas misteriosas, coisas que fogem da realidade, que não parecem reais. Os filmes e livros mais famosos do mundo inteiro são sobre essas coisas, além de que quando falamos em magias, milagres e fenômenos que desafiam a lógica materialista, as pessoas parecem ter um interesse muito mais vivo e forte, como se elas desejassem que aquilo fosse real. Há algum tempo atrás, eu publiquei um vídeo onde eu exponho coisas extremamente estranhas que estão acontecendo no mundo. Entre elas, o fato que eu creio ser o mais sinistro é que os homens mais poderosos e influentes do mundo se reúnem anualmente em uma floresta isolada para realizar rituais e sacrifícios macabros. Mas o que eu não imaginava na época e que eu fui descobrindo desde então é que isso reflete algo muito maior, algo além do simples natural. Se eles já possuem todo o dinheiro e poder possíveis, por que ainda buscam algo além do natural? O que eles sabem que a maioria das pessoas ignoram. E se essa busca pelo sobrenatural não for apenas uma curiosidade, mas um instinto colocado dentro de nós por algo? E o mais importante, se o sobrenatural é real, como podemos tomar a frente disso e entrar nessa guerra espiritual? A verdade é que isso não é algo novo no mundo. Desde as primeiras civilizações do mundo, já há relatos de coisas que desafiam as leis naturais. Na verdade, as primeiras escrituras que temos registro da humanidade relatam justamente um grande dilúvio e um jardim habitado por seres divinos. E por incrível que pareça, não é da Bíblia que eu estou falando. São documentos mais antigos do que a própria Bíblia, e que de certo modo até chegam a confirmar as histórias apresentadas na Bíblia. Mas além das primeiras civilizações do mundo, esse anseio pelo sobrenatural é algo que sempre esteve presente no mundo. Inclusive, está até nos dias de hoje. Os homens mais influentes e poderosos do mundo sempre tiveram um certo envolvimento com práticas sinistras do ocultismo. Parece até que, após conquistar tudo o que esse mundo pode oferecer, eles buscam coisas além. Se você acha que reis e imperadores governavam sozinhos, você está enganado. Desde os primórdios da humanidade, as decisões importantes sempre foram influenciadas por magos, sacerdotes e feiticeiros. E com o passar dos séculos, a influência do ocultismo continuou nas elites, muitas vezes através de sociedades secretas. Um dos melhores exemplos que temos disso é sem dúvidas a maçonaria. A maçonaria esteve envolvida na Revolução Francesa e na proclamação da República, sendo uma sociedade secreta repleta de pessoas influentes. A própria nota de $1 tem símbolos muitas vezes atribuídos a essas organizações secretas, como o olho que tudo vê, que está associado à vigilância, onisciência e poder espiritual, além da frase Nova Ordem dos Séculos, que aparece abaixo da pirâmide, e que é interpretada por alguns como uma referência à nova ordem mundial, uma agenda global de controle mundial. E diga-se de passagem, que tem tudo a ver com o fim dos tempos. Mas agora, se essas sociedades secretas realmente existem, aonde é que eles se reúnem? Aonde que esses rituais e decisões globais são feitos longe dos olhos públicos? Imagine um local isolado, escondido no meio de uma floresta densa na Califórnia. Um lugar onde as pessoas mais poderosas do mundo se encontram anualmente para decidir o futuro do mundo e realizar rituais e sacrifícios. Bohemia Grove. Há boatos que decisões políticas e econômicas são discutidas ou influenciadas nesse evento. Dizem também que o início do projeto Manhattan foi escrito nesse lugar, o projeto para a construção da primeira bomba atômica. Mas a parte mais sinistra de tudo isso está em seus rituais, onde eles afirmam ser apenas um ritual simbólico. Mas por que eles iriam fazer isso se realmente não acreditassem? Muitos dizem que eles fazem rituais para o deus Moloch, um deus pagão mencionado na Bíblia e em textos antigos, ao qual eram oferecidos sacrifícios humanos, incluindo sacrifícios infantis, como forma de apaziguar o deus ou buscar bênçãos. Mas por que os homens mais poderosos e ricos do mundo participariam de um ritual como esse em uma floresta no meio do nada?
Bom, eu não sei sua opinião sobre isso, mas pra mim é bem claro que o mundo espiritual é real, e até mais real que o próprio mundo natural, algo que nos últimos anos foi totalmente invertido pelas culturas da sociedade, mas que claramente é uma obra do próprio Satanás, porque para ele não importa se a pessoa vai se envolver em práticas ocultas ou simplesmente não crer nelas. Para Satanás, qualquer coisa que afaste as pessoas de Deus é lucro, e talvez essas pessoas desejem tanto o sobrenatural, porque no fundo isso foi colocado dentro delas, como se o próprio Criador tivesse deixado dentro de nós um desejo da eternidade, uma fome espiritual impossível de ser saciada por coisas terrenas. Como diz em Eclesiastes 3:11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Isso explica porque até os homens mais poderosos do mundo, com todo o dinheiro e poder, ainda estão buscando algo além. Eles não sabem, mas o que eles estão procurando é Jesus. Por isso, não se deixem levar pelas narrativas impostas pelo mundo. Crer em Jesus Cristo não é simplesmente porque foi algo que foi construído na sociedade e na mente das pessoas. Se fosse assim, por que eles iriam escolher logo o cristianismo, que vai totalmente contra os desejos mais perversos do homem? Uma das grandes armas de Satanás é convencer as pessoas de que ele não existe e é apenas uma lenda ou mito. Enquanto isso, ele se esconde por trás da cultura pop, do entretenimento e da suposta racionalidade moderna, criando uma falsa sensação de segurança. Mas no meio de tudo isso, entra um grande erro dos cristãos nos dias de hoje. Muitos cristãos tratam da fé de uma forma muito intelectual e raramente falam do lado sobrenatural. Então, a pessoa que tem fome pelo sobrenatural, muitas das vezes vai por espiritismo ou ocultismo. Mas se formos vermos os primeiros discípulos, vamos ver que todos eles atuavam diretamente no sobrenatural, além de que o sobrenatural era uma das características centrais no ministério de Jesus. Ele pregava o reino e demonstrava o poder do reino através de curas, sinais e maravilhas. Além de que temos alguns versículos na Bíblia que nos incentivam a sair do simples racional e irmos atuar no sobrenatural. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo deixa claro que a pregação dele não consistiu em técnicas de persuasão para convencer os outros. Ele deixa claro que a sua pregação consistiu na demonstração do poder do Espírito Santo. O Evangelho não depende da persuasão humana, mas da obra sobrenatural do Espírito Santo, que se evidencia por meio de sinais, milagres e transformação real na vida das pessoas. E logo depois disso, Paulo deixa claro o motivo do porquê ele agia assim. Se ele dependesse apenas da argumentação racional e do conhecimento humano, as pessoas poderiam seguir a fé apenas por acharem seus argumentos convincentes. Mas a verdadeira fé precisa estar fundamentada no poder de Deus, um poder que se manifesta sobrenaturalmente, para as pessoas verem que aquilo é de Deus e não de homens. Precisamos de discípulos de Cristo que carregam a manifestação do poder de Deus e não de religiosos. Agora, uma outra coisa absurdamente pouco falada é o fato da vida cristã ter muito mais ação do que a do mundo. Tem muito mais aventura e emoção você viver uma vida cristã fazendo o que tem que fazer do que procurar isso no mundo. Se a pessoa está entediada sendo cristã, então ela não está vivendo o verdadeiro evangelho. Quando a gente faz o que Jesus nos chamou para fazer, a gente vive no radical, na absoluta dependência de Deus. Se for assim, não tem como ficar parado. É aventura a toda hora. Imagina você indo para lugares onde o evangelho é proibido, enfrentando perseguições e mesmo ao meio de tudo isso, vendo pessoas se entregando para Cristo. Eu já vi um testemunho muito famoso de um cara que contrabandeava Bíblias. Ele contrabandeava ela para países onde o cristianismo era proibido. Isso durante a Guerra Fria. E em uma dessas vezes que ele foi contrabandear, os caras lá foram revistar o seu carro. Aí na pressão da hora, esse cara orou para Deus, pedindo para que os caras não vissem a Bíblia dele, as Bíblias que ele tava contrabandeando. Mas aí eu imaginava o que aconteceu e a Bíblia foi invisível. Agora imagina uma parada dessas rolar com você. É incrível demais, mano. Imagina também você ver milagres acontecendo diante dos seus olhos. Pessoas sendo curadas, tanto fisicamente como um servo chegando, como espiritualmente, com a pessoa sendo liberta e chorando na presença de Jesus. Você experimentando o sobrenatural constantemente, sentindo a presença do Espírito Santo. Só você e o Espírito Santo, com ele te guiando onde quer que você esteja, com ele te trazendo revelações, falando com você,
te direcionando a cada passo da sua jornada. Imagina o seu amigo profetizando, um outro discernindo espíritos, aí o outro vai lá, tem a fé e evangeliza pro cara. Dá pra bolar uma equipe muito louca com isso, todos sendo guiados pelo poder do Espírito Santo. Vocês fazendo discípulos, vendo as pessoas sendo transformadas, guiando elas nas jornadas, tudo isso para a glória do reino. Ser uma ameaça para o inferno, incomodar Satanás, deixar ele no ódio porque você está sendo usado para arrancar vidas do inferno. E mesmo sofrendo ao meio de tudo isso, você ainda iria sofrer com alegria, porque o Espírito Santo é com você, o próprio Criador dos céus e da terra. E você ainda vai estar fazendo algo que vale a pena morrer. Você pode até dizer que não, mas todos nós queremos viver tão intensamente para uma causa, a ponto de morrermos por ela. E essa causa pode ser Jesus. A gente tem que concordar que viver essas coisas que eu acabei de falar é muito mais da hora do que viver a vida que o mundo fala que é legal. É muito mais da hora você viver até os 90 anos de idade, deixando um legado e uma história incrível para contar, impactando gerações, do que você viver uma vida no pecado até os 27 anos de idade e depois morrer. Algo que muitos idolatram atualmente. E aqui, meu amado, eu te deixo um desafio. Viva o radical, viva o evangelho. Pregue o evangelho, faça o que o evangelho fala para você fazer. Conheça o amor de Cristo como nunca antes e fale desse amor. Agora, se você quer finalmente se libertar das amarras do sistema e entender como que o sistema realmente funciona, eu deixei na descrição uma aula gratuita, onde eu mostro o porquê que o dinheiro é a ilusão mais bem criada da sociedade. Também vou estar deixando na descrição a nossa comunidade fechada, feita justamente para pessoas que buscam se libertar das amarras do sistema. Pessoas que querem proteger a sua mente, proteger o seu dinheiro e principalmente a sua vida espiritual. Porque no final das contas, essa batalha não é só financeira e nem só mental, é espiritual. E que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.